Um ano da tentativa de golpe fracassada. E até agora, os principais responsáveis por tudo aquilo que aconteceu ainda soltos. Militares, gente que integrava o alto escalão do desgoverno Bolsonaro e, é claro, o próprio Jair Bolsonaro, o grande mentor do 8 de janeiro. E o ICL Notícias fez uma matéria interessante reunindo vários vídeos que provam que Bolsonaro é a mente por trás do 8 de janeiro. Ele que vem plantando essa sementinha desde antes da eleição de 2018, quando ele venceu aquele pleito. Muito interessante a gente assistir essa linha do tempo. Acompanhe comigo e vamos reagir a esses vídeos do Bolsonaro fazendo a sua caminhada até o golpe, que ainda bem fracassou. Em tese, que em 2018 não apenas tenhamos o voto fraudado para presidente, temos também voto para deputado federal. Aqui é antes do primeiro turno das eleições 2018 e ele já falando em fraude, antes mesmo do primeiro turno. Porque, da mesma forma, na maioria das sessões do Brasil, quem aparelhou o Ai, ai. quem aparelhou o TSE, com todo o respeito que eu tenho aos Quem será, né? Quem que estava no governo nessa época? Não era o PT, era o Michel Temer que estava na presidência depois de um golpe parlamentar contra a Dilma Rousseff. E o maluco dizendo que o PT tinha aparelhado o TSE. Olha que nunca fez sentido nada que esse cara falou, né? E mesmo assim ele conseguiu iludir uma horda de malucos. senhores ministros, que não têm conhecimento de informática. Não é porque a pessoa é ministro, sabe de tudo. Eu falava para eles, o TSE, esses programas, né, pode inserir, via fraude, uma média de 40 votos para o PT. Para o Mentira, PT. mentira. Na maioria. Bolsonaro, antes mesmo do primeiro turno das eleições 2018, eleição essa que ele ganhou, já espalhava mentira de fraude, essa lorota que teria voto para o PT nas urnas a mais, votos colocados de maneira fraudulenta, já tinha essa lorota sendo espalhada por ele. E claro, isso vai escalando, vai evoluindo. Ó, aqui foi em 7 de outubro de 2018, depois do primeiro turno, e ele venceu o primeiro turno e foi para o segundo turno junto com o Haddad, mas ele teve mais votos do que o Haddad naquele primeiro turno, e mesmo assim falando em fraude. Boa noite a todos. Jair Bolsonaro. A meu lado aqui, Adriana, intérprete de Libras. E o nosso economista é Paulo Guedes, por ocasião das eleições. Recebemos muitas críticas de urnas que tiveram problemas, e não foram Mentira, poucas. mentira. Se votava para governador e depois se encerrava simplesmente o voto daquela pessoa. Se apertava um no final, já aparecia o candidato aí da esquerda. Mentira deslavada. Sabe o que é que acontecia? Bolsonaristas, ou por burrice ou mau caratismo, chegava lá na hora de votar para governador, colocava 17, que era o número deste inútil. E aí não aparecia ninguém. É claro, não tinha candidato para governador com o número 17. E aí eles filmavam e aquilo ali era jogado nos grupos bolsonaristas e pronto, estava feito o estrago, né? Era isso que acontecia e daí o Bolsonaro vinha com essa história de que teve fraude no primeiro turno da eleição 2018. Veja que a gente está falando lá de trás e ele com essa conversa. Bora lá, coisa vai escalando. Aqui, em dezembro de 2018, Bolsonaro
era presidente eleito do Brasil. Que tristeza. Nós pretendemos ter no primeiro semestre uma boa proposta de mudança do sistema de votação no Brasil, porque eu e muitos entendem que nós só ganhamos eleições porque tínhamos muito, mas muito mais votos do que eles. E tivemos uma situação parecida, de um certo equilíbrio. A desconfiança, né? Não estou aqui fazendo uma afirmativa, mas a desconfiança da possibilidade de fraude é uma coisa na cabeça de muita gente aqui no Brasil. Não é porque nós ganhamos agora, devemos confiar nesse processo de votação. Queremos aperfeiçoá-lo. O sujeito venceu a eleição e, mesmo assim, estava falando em fraude, antes de tomar posse, dezembro de 2018. Me diga se tem condições uma coisa dessas. Você ganha a eleição e você fala que foi fraude. Então, teria que ter sido feita uma nova eleição, não é verdade? Mas não, ele só queria tumultuar, mesmo tendo vencido o pleito. Agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro disse ter provas de que foi eleito em primeiro turno. Eu acredito que, pelas provas que tenho nas minhas mãos, que vou mostrar brevemente, eu fui eleito em primeiro turno, mas, no meu entender, houve fraude. Tá? E nós temos não apenas uma palavra, nós temos comprovado brevemente. Mentira, nunca mostrou prova alguma disso, porque ele não tem, porque não teve fraude nenhuma. Quero mostrar, porque nós precisamos de aprovar no Brasil um sistema seguro de apuração de votos. E isso aqui, ó, olha a data, março de 2020. Veja que, durante todo o desgoverno Bolsonaro, ele fez ataques às urnas eletrônicas, ao nosso sistema eleitoral. E isso foi sendo plantado na cabeça do gado, dos bolsominions, que foram se radicalizando, e tudo que o Bozo fala, eles dizem amém, e isso vai escalando. Agora a gente vai para aquela reunião ministerial famosa de abril de 2020. Está lá o Bolsonaro falando que quer armar os seus eleitores. Olha, como é fácil impor uma ditadura no Brasil, como é fácil. O povo está dentro de casa. Por isso que ele queria aplicar uma ditadura no Brasil. Ele considera que é fácil. Isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme, que é a garantia que não vai ter um filho para impor uma ditadura aqui. Que é fácil impor uma ditadura, facílimo. Um prefeito faz um decreto, algema e deixa todo mundo dentro de casa. Se tivesse armado, ia para a rua. E se eu fosse ditador, né, eu queria desarmar a população, como todos fizeram no passado, quando queriam, antes de impor a sua respectiva ditadura. Aí, que a demonstração nossa, eu peço ao Fernando e ao Moro, que por favor assine essa portaria hoje, que eu quero dar um recado para esses... Por que eu estou armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura. Agora você imagina aquele gado do 8 de janeiro com arma na mão. O estrago que foi feito com conivência do governo do Distrito Federal, da Polícia Militar do Distrito Federal, do Exército. Agora imagine esse pessoal armado. O que poderia ter acontecido? Era o desejo de Bolsonaro, ele não conseguiu. Mas era a ideia, era o projeto. E hoje ele diz que não tem nada a ver com o 8 de janeiro, que foi uma armação da esquerda, uma armadilha da esquerda. Ah, meu Deus do céu. Ó, lembra que ele falou também que a invasão do Capitólio poderia se repetir aqui no Brasil e seria pior do o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Mais um vídeo. Quando você vê o ministro Barroso ir ao parlamento brasileiro negociar com algumas lideranças partidárias para que o voto impresso ou auditável, né, que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, o bicho é burro pra cacete. Voto auditável é, por exemplo, o que nós temos aqui no Brasil. O voto eletrônico é auditável. As nossas eleições são auditáveis. Voto impresso é só um negócio arcaico que países usam, mas poderiam usar uma tecnologia muito mais avançada.
O Brasil, depois que parou de usar o voto em cédula, teve uma evolução tremenda na segurança das eleições. Estados Unidos usa voto impresso, voto no papel. Mesmo assim, Donald Trump, aliado de Bolsonaro, ou melhor, Bolsonaro é aliado dele, é o petzinho do Trump, né, ou pelo menos era quando estava na presidência. O Trump fala que teve fraude mesmo assim. Ou seja, não importa o sistema, o extremista de direita sempre vai dizer que teve fraude para poder usar esse discurso como narrativa para uma eventual derrota, e aí tentar se manter no poder à força. Por isso que o Bolsonaro aqui ataca o voto eletrônico e lá nos Estados Unidos o Trump ataca o voto impresso. Não iria mudar nada se o nosso voto fosse impresso, ele iria continuar dizendo que teve fraude, porque a intenção dele não é melhorar o sistema eleitoral brasileiro, e sim desestabilizar, atrapalhar as eleições para tentar continuar no poder, percebendo que iria ser derrotado. E não é a mesma coisa voto impresso e voto auditável, são coisas completamente diferentes. Não fosse votado na comissão especial, o que ele quer com isso, no meu entender? E vai ser comprovado nos próximos dias. Vai ser comprovado da minha parte. Estamos esperando até agora essas provas, essas comprovações. O Bozo não apresentou nada, porque ele não tem prova alguma contra o sistema eleitoral brasileiro, contra as urnas. Não tem prova de fraude, porcaria nenhuma, mas ele falava que tinha. Por quê? Era a forma de convencer o gado. O gado ficava em êxtase, ficava sabendo ali que o líder deles não podia perder a eleição, só se fosse fraude. O gado comprou essa ideia. É claro que compraria. Fraude nas eleições. Tá? Daí eles falam que não tenho como apresentar prova de fraude. Eu vou apresentar. Mas eu desafio o Barroso antes. Me apresente uma prova que não é fraude. O cara é tão burro que ele quer que a justiça prove algo que está acusando. Ele acusa o sistema eleitoral de ter fraude e quer que a justiça prove que não tem fraude. Isso não faz nenhum sentido. Quem está acusando é que tem que provar. É assim que funciona. Mas é o Bolsonaro, né, gente? Pois bem, tem mais, tem mais. Agosto de 2021. Agosto de 2021. Esse último vídeo foi de julho de 2021. Isso pouco mais de um ano antes das eleições. Estava lá Bolsonaro atacando reiteradamente as urnas eletrônicas, falando de fraude, e esse discurso depois seria usado como justificativa para os ataques de 8 de janeiro. Quem é o mentor do 8 de janeiro? Tá muito claro, né? Quem disse que o pessoal invadiu lá e pode ter adulterado, né, alterado o placar de votação, foi o próprio TSE, não foi eu que disse. Mentira. Não foi ninguém que descobriu. O próprio TSE, o diretor de informática, assinou embaixo e disse que isso aconteceu. Mentiroso. Agora, inclusive, tendo acesso ao código-fonte. Agora, esse que fique bem claro para a população, não é o hack que resolveu passear por lá, olha, não tenho o que fazer, eu vou ficar passeando por aí. Isso daí, com toda certeza, não tenho prova, né, mas com É muito fácil falar sem prova, né, Bozo? toda certeza, é um hack contratado com pessoas com dinheiro para ficar se movimentando, fazendo alterações dentro do TSE. Inclusive, esse hack trabalhou à vontade por ocasião do primeiro turno e também por ocasião do segundo. Isso aí é uma distorção que ele fez, usou bastante para sustentar as narrativas dele, com essa história de hacker, que na verdade tinha acontecido uma invasão ao site do TSE. Totalmente diferente de uma invasão às urnas, que é algo impossível de acontecer, porque a urna não é conectada à internet, não tem Bluetooth, não tem cabo para se conectar com a rede, não tem nada disso, ela é offline. Não tem como um hacker online invadir a urna eletrônica. Mas ele usou essa história aí de uma invasão ao site do TSE para tentar misturar com as urnas eletrônicas. 2 coisas distintas, o site do TSE, que é um local dentro da internet, online, da urna eletrônica, que é completamente offline. E claro que o gado acredita nisso tudo, esse era o objetivo.
Bolsonaro não quer convencer pessoas sensatas, pessoas que pensam. Não, ele sempre quis convencer e convencia de maneira muito fácil os seus adeptos mais fanáticos. E foram esses radicalizados que invadiram os prédios públicos, a Praça dos Três Poderes e o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal no 8 de janeiro, na tentativa de golpe. Turno. Agora, quando, né, o hacker, isso aí é uma suposição, deixar bem claro, esse grupo de hackers. Quando as eleições acabaram, o grupo que o contratou, e você deve saber quem é, não pagou esse. Tudo coisa tirada da própria bunda suja dele. Nenhuma prova do que está dizendo. Isso foi evoluindo, chegou na reunião com os embaixadores, que gerou a inelegibilidade, pelo menos a primeira inelegibilidade de Bolsonaro. E aí é um vídeo de 5 minutos com ele mentindo pra cacete. Eu não vou nem enrolar aqui, não vou nem tocar, porque eu não tenho paciência de ficar ouvindo o Bozo, nem por 1 segundo, quanto mais por 5 minutos. Mas foi o último ato de Bolsonaro atacando as urnas eletrônicas e talvez o mais grave, o mais duro ataque às urnas e ao sistema eleitoral, quando ele se reúne com embaixadores, com representantes de vários países e faz esse ataque contra as nossas instituições. A eleição acabou em outubro, no último dia de outubro. Passou novembro, dezembro e Bolsonaro não disse nada, porque ele queria que o 8 de janeiro acontecesse. Acompanhe comigo. Ele tá chorando, galera. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos. O presidente também tá chorando. E não nos Emocionado. deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder Pessoal, e todo a mundo glória ajoelhou. para sempre. Amém. Vou ajoelhar, gente, eu tô indo. Vou ajoelhar. Essa cena patética aconteceu em dezembro de 2023 e Bolsonaro em nenhum momento mandou os seus fanáticos para casa. Ele continuou caladinho para que o gado percebesse esse silêncio como um incentivo para que não aceitassem o resultado da eleição. E aí chegamos no 8 de janeiro e a gente sabe muito bem o que foi que aconteceu. Bela linha do tempo que o ICL News, ICL Notícias, trouxe para a gente, né?